Essa é a continuação do tutorial. Como vocês puderam ver, eu tive que dividir em partes. Se você não viu, tá aí na tela, ou você pode entrar no meu canal e conferir. Eu vou deixar o card também para você acompanhar, essas divisões. E é isso, sem enrolações, vamos lá. Eu já falei sobre a base, agora vou citar sobre vamos criar roupas para ele. Antes, entenda que isso aqui, essa mudança de cor, é a principal do boneco. Toda vez que você for mudar aqui, você muda tudo que tá nessa cor. Como tá dizendo aqui, cor da figura. Ele muda toda a cor dele. Todinha. Agora tem outra opção aqui embaixo, ó. Cor de segmento. Se eu ativar, você vê que o pedacinho ficou aqui ativado. Mas esse é o ponto. Só o segmento vai ficar mudando de cor. Se eu ativar outros aqui também, cada um vai ter uma cor diferente. Essa aqui é a cor principal, que ele vai mudar tudo. Então, para você escolher uma cor principal, vamos dizer assim, vamos fazer a roupa assim mais ou menos, né? Roupa bem simplesinha. É claro, para jogar pra frente também, você quer, quando você for pintar o seu personagem e os braços estão na ordem errada, tem essa opção aqui mais embaixo, onde eu deixei aqui, ó, principal, cor, sendo aqui embaixo. Temos virar, aqui, empurrar para frente. Você pode empurrar ele para frente, que ele vai empurrando aos poucos, ele vai empurrando de segmento em segmento, ou você segura que ele vai aos poucos indo para frente, ou você clica nessa de baixo que ele faz levar para frente ou levar para trás. Mas isso aqui é só o segmento, um segmento só. Então o que você faz? Você quer levar isso e os segmentos filhos tudo para frente. Tem essa ferramenta aqui, última de baixo, penúltima aqui de baixo. Clica no segmento filho, no segmento que carrega os outros em conjunto. Vem nele aqui, vai abrir essa telinha. Você desce um pouco aqui embaixo até chegar aqui. Tem esse levar para trás, levar para frente. Quando você clicar, ele vai levar tudo para frente. Aqui não tá. Mas ele vai levar todo, tanto o segmento que você escolheu, com os segmentos que estão junto nele, na sua sequência. E aí ele vai ficar na frente. Até agora, deixa eu mudar a cor dele aqui rapidinho, pra vocês perceberem. Aqui, ó. Agora foi todos para trás. Então isso é bom para você jogar tudo que você quer aqui para frente. Agora as roupas. Vamos falar das roupas rapidamente. Deixa eu ajustar aqui. Certinho. Assim como para trás, as pernas também você pode jogar tudo certinho, como eu falei. Tá, beleza. Agora vamos fazer as roupas. Inicialmente é bom você só dar cor das roupas que você quer no seu personagem. Desse jeito. Simplesinho assim. Desse jeito mais simples. Por quê? Porque as roupas, cada tipo de roupa tem um detalhe diferente. Você pode deixar assim, mais ou menos. As calças, por exemplo. Deixa eu pegar uma cor assim. Pronto, aqui. Aqui você já entende que o personagem está com uma roupa. Para fazer outros detalhes na roupa, exige um pouco mais de trabalhinho do que o normal. Por exemplo, para parecer que aqui tem uma manga na roupa do personagem. Eu uso o segmento quadrado, arrasto. Ele ainda vai ficar com a cor, mas eu só desconecto aqui e tá meio que coisado aqui também. Eu arrasto o segmento normal aqui, o quadrado, mais ou menos aqui, onde fica visível, e desligo a cor. Aí pronto, parece que a manga tá menor. Para não ficar com esses segmentozinhos assim para fora, aqui embaixo, deixa eu ver, é esse aqui mesmo, ferramentas especiais de segmento. Volta aqui em cima, se caso você não conseguir localizar, você volta aqui na cor, lá no topo. Vai descendo, você vai localizar a mudança de tamanho, de posição. Embaixo você vai ver o elástico, que você vai poder comprimir e esticar. Tem a rotação, que você vai conseguir visualizar também. E aqui abaixo da rotação está ele. Está estático, sem movimento. Quando você ligar, você vai perceber que a bolinha vai ficar um pouquinho diferente. Você vê que quando a gente clica nas bolinhas, elas ficam azuis, e quando a que selecionamos fica vermelha. A que fica estática, ela fica cinza e até menor. Isso que acontece no momento que você for jogar ela para a biblioteca, não vai ter segmento nenhum. Ela vai ficar inexistente. Ela vai ficar fixa ali. Isso que impede de aparecer um monte de bolinhas. Isso impede de você criar tantas bolinhas e só deixar as principais que você vai usar dentro da animação. Isso é bom, isso te ajuda e não te atrapalha. Para quando você for criar detalhes, fazer símbolos, você só
vai aqui, aumenta, coloca esses segmentos, ativa ele aqui. Pronto, fica uma bolinha cinza e o resto você pode mover tranquilamente. Assim como as outras coisas. Sempre que você for fazer esses detalhes extras e não quer movê-los, você tem que ativar isso aqui. Porque senão ele vai ficar com essas bolinhas extras e você vai quebrar o seu boneco todo. Então toma cuidado com isso. Para os outros detalhes, isso vai variar bastante. Tanto da roupa quanto do próprio personagem. Esses detalhes da própria roupa vão variar. Eu vou começar pela calça, que ela é mais comum e mais simples de se fazer. Não chega a ser tão simples, mas ela só dá um trabalho. Dá um trabalhinho e é meio chatinho. A mesma coisa que eu fiz na roupa, vou jogar um segmento pra cá. Pra mostrar que é o sapato, mais ou menos que é o sapato, ou que é onde a calça vai chegar, onde vai ser o fim da calça, mais ou menos isso. De novo, irei fixar para ela durante o movimento original do personagem não me interromper. Vou puxar outro segmento, ele já vai estar fixo, então ele não vai me atrapalhar. Ele ficou grande, eu vou diminuir ele bastante para mais ou menos um segmento assim mais fino. Acho que assim 4 tá bom. E vou escolher ele. Vou ativar a cor do segmento e colocar a cor da calça. Quando eu for puxar outros segmentos, ele já vai estar com a mesma cor e o mesmo tamanho. Então já te ajuda bastante esse trampo todo que você vai ter. E agora que vem o trabalho da calça. Para fazer a calça, vocês vão puxando segmentos assim para fora e outros assim. Vocês vão fazer meio que zigue-zagues. Exatamente assim. Zigue-zague. Zigue-zagues. Variam esses zigue-zagues, tá bom? Entre zigue-zagues mais longos, zigue-zagues mais curtos. E aqui que vem o negócio. Vocês veem que chegou, mas vocês conseguiram visualizar o outro segmento da perna. Não vão levantando até demais. Porque olha o que vai acontecer. Se eu for fazendo a calça completamente assim. No momento que eu for dobrar esta perna, essa parte aqui, olha o que vai fazer. Ele vai ficar um pedaço para fora. Então, o limite dessa parte é até esse outro segmento. É até aqui. Até mais ou menos aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, você visualizar ele mais ou menos, você vê que ele chegou, você não continua em frente. Você dá mais ou menos uma volta aqui, ou já puxa direto pra cá, mais ou menos aqui. E agora faz o zigue-zague de novo, só que descendo. Você volta pra onde você iniciou. Vai fazendo zigue-zagues assim. Varia esses zigue-zagues, tá bom? Pra dar uma diferença. Porque se for tudo do mesmo tamanho, vai ser perceptível isso. E vai ficar feio. Não é bonito também, já que eu fiz uma base bem simples assim. E aí não vai atrapalhar. Voltei, teve um probleminha no meio disso. O aplicativo fechou. E eu acabei perdendo o boneco. E eu acabei fazendo outro nesse processo. Mas os conceitos são os mesmos. Já garantindo que o aplicativo fechou, já vou informar vocês. Salvem sua base antes de acontecer isso. Do programa fechar, acontecer qualquer coisa. Salvem antes desse tipo de coisa acontecer. Então, já tá avisado aí. Eu vou fazer a calça aqui de novo. O bom é que eu não perdi a gravação, o que é bom. E eu posso continuar daqui mesmo. Vou fazer rapidinho. Deixa eu... que foi exatamente nesse momento aqui que deu ruim. Para salvar, obviamente, você não clica fora dos segmentos e vai aparecer a opção salvar figura como. Nomeia ela. Deixa ela salva. Obviamente que nesse exato momento, como eu salvei ele na produção da calça que eu estou criando aqui, ele vai ficar salvo mais ou menos assim. Então, se você progredir, você fizer bastante coisa nele e não salvar todo esse processo que você fez, ele vai voltar exatamente daqui. Então presta atenção na onde você está fazendo. Como vocês puderam ver, apareceu uma mensagem de backup, mas eu não cheguei a usar ainda o suficiente. Mas são mensagens, figuras de backup que ficam salvas mais ou menos aqui. Vocês podem ver umas mais ou menos aqui que ficam salvas. As últimas mais recentes ficam abaixo, lá na última lista, lá no último. E a cada uma semana, depois de uma semana, eles são apagados. Então,
se você ainda quer recuperar essas coisas, aproveite a semana antes de perdê-las. Essa continuidade, senão você vai ter que ou fazer de novo ou continuar o que você tem aí feito. Finalizar a calça. Vocês viram que ficaram uns pedacinhos para fora. Esses pedacinhos você vai só fazer isso aqui. Pegar os segmentos mais ou menos aqui onde você fez o zigue-zague, puxar uma linha e vai cobrir tudinho assim, não vai ficar um pedacinho para fora. Beleza, fizemos a parte da primeira parte na calça. Agora vamos fazer a mesma coisa. Podemos até copiar um segmento aqui e fazer aqui. Eu geralmente começo por aqui atrás. Começo mais ou menos aqui e sigo o zigue-zague. Eu sigo o zigue-zague até lá em cima. E a mesma coisa. Faço o zigue-zague, varia ele. Vou subindo até chegar na ponta. Quando chegar mais ou menos aonde eu quero, eu vou puxar mais ou menos aonde ele vai prosseguir. Não precisa fazer uma rodela toda, é claro. Eu vou fazer mais ou menos onde eu quero aqui. E eu volto o zigue-zague. É um processo chatinho, mas para fazer detalhes como esses é necessário. Eu sempre falo para variar esses negócios, eu já falei várias vezes aqui, tô falando demais disso de variar, porque isso torna o detalhe melhor, você variar desse jeito. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, vai ser notável isso. Obviamente todo mundo vai conseguir perceber, porque é o mesmo formato, então isso vai tornar ele bem diferente. Se tiver espaços mais ou menos assim que você não conseguir fechar, fecha apenas um só, mais ou menos assim, tipo só essa camadinha, e a outra você vai preenchendo depois. Dá certo também. Tá aqui a calça de uma maneira bem simples mesmo. Você pode variar mais os seus zigue-zagues, prolongar eles mais, tipo puxar o zigue-zague muito mais para trás assim e fazer um zigue-zague longo, um zigue-zague mais longo assim, ó, um zigue-zague mais desse jeito, mais para fora e puxar ele depois. Mas você sempre tem que lembrar de cobrir essa parte, porque senão vai ficar muito esquisito. E isso vai da sua criatividade. Isso aqui é só um exemplo mesmo, não tem nada de importante. Agora que vem a outra parte da perna. Eu já mostrei pegar esse segmento aqui principal que carrega todos esses outros, copio os segmentos filhos, chego aqui onde é o principal, né? Nessa ponta, colo ele e vai estar aqui a cópia da perna, a mesma coisa. Aqui. O processo de você jogar ele para trás para colocar a ordem, você clica no segmento que carrega todos eles, abre a lista dessa listinha aqui de ferramentas, você desce ele aqui, ele vai abrir mais ou menos assim, ou da última vez que você mexeu ele vai abrir mais ou menos, sei lá, daqui, você mexeu aqui e apertou no OK, ele vai ficar aqui. Aí você arrasta só onde está o negócio, arrasta para trás ou para frente, dependendo da perna que você pegar e da sua escolha, e ajusta os outros depois, porque obviamente ele vai jogar para frente, então você tem que ajustar. E assim é a calça, de uma maneira simples e prática. E se você quiser outros detalhes, um detalhe mais extenso da calça, isso vai da sua criatividade, como mostrei, só puxar mais, deixar um zigue-zague mais dinâmico, isso vai da sua escolha. Para camiseta é a mesma coisa, puxa um segmento, diminui ele pra caramba e vai fazendo esses mini zigue-zagues. O zigue-zague deles, eu recomendo você fazer só uns bem mínimos, tipo mais ou menos assim. Um zigue-zague desse jeito assim, porque da camiseta, exagerar, eu acho que não fica muito legal. E pegar demais esses zigue-zagues é problemático, pois tem ainda o limite ali perto do desfazer, debaixo do desfazer e refazer, que isso vai ocupar muita coisa, ainda mais que você vai precisar fazer o cabelo, e o cabelo ocupa muitos nós, então vai ser necessário. Então é isso do seu personagem. Então é isso de criar uma base, essa base simples, colocar calças, detalhes, tá aí uma maneira bem simples. E é importante lembrar também, eu já falei, mas é sempre bom lembrar de novo,
Isso aqui de você fixar é necessário, porque senão vai ficar cheio assim desse jeito. Vai ficar assim na hora. E aí vai ser horrível de você controlar, então cuidado, é bom você deixar já fixo os que você não vai mexer. Senão vai ficar cheio de bolinhas e você vai se perder todo e vai quebrar completamente seu boneco. Então cuidado com isso.